Você já imaginou ter um animal de estimação e descobrir que ele tem epilepsia? A empresária Camila, lá de Uberlândia, adotou uma cadelinha, a Bianca, e logo teve o diagnóstico que mudou a vida de toda a sua família. Ela conta tudo sobre o cuidado que tem para garantir uma qualidade de vida para a cadela, agora na reportagem. Acompanhe. A foto de uma cachorrinha e um anúncio das redes sociais de uma protetora de animais fez o coração da Camila palpitar. Foi amor à primeira vista pela companheirinha que ela ia batizar de Bianca e que ia mudar a vida da empresária, que mora em Uberlândia, Minas Gerais. A Bianca ensina pra gente todos os dias, né? Ela veio de uma forma muito inesperada. Na época, ninguém na minha casa queria ela. Hoje, ela é a paixão de todo mundo. E eu acho que tudo que a gente faz por ela e pelos outros cachorros também lá de casa e até os da rua, a gente acha que ainda é pouco. Eu acho que o ser humano nunca vai estar preparado para o que é um amor incondicional de um cachorro, de qualquer animal. Tanto amor e gratidão da Camila pela vida da Bianca é porque a cachorrinha, que hoje tem 9 anos, com 2, começou a ter convulsões e foi diagnosticada com epilepsia. Nós morávamos em uma casa bem pequena, a gente estava numa transição aí de construir casa, de mudar de residência. Quando nós mudamos de casa, ela já tinha 2 anos. E depois de aproximadamente 1 mês que a gente mudou, ela teve a primeira crise. E a gente nem sabia, eu nunca tinha visto, meus pais, na época eu morava com eles, eu nem sabia, a gente não sabia o que era. O que a gente fez foi tentar segurar ela, né? Tentar para ela não bater a cabeça no chão, não se machucar, que ela estava se debatendo muito. Mas ainda bem que foi só uma crise. E aí logo a gente pediu ajuda, informações. A princípio a gente corre, né, para o Google para ter mais informações, mas no outro dia já tinha um veterinário lá para fazer o diagnóstico. Depois disso, começou a luta da família, tutora da Bianca, em buscar um tratamento adequado, que freasse as crises e também não desencadeasse outros problemas no animalzinho. Na época foi muito difícil, porque a nossa família, a gente tem o costume de tratar sempre da melhor forma, mais natural, né? Sem usar medicamentos. Tanto que nós tentamos, nesses 7 anos, tirar o fenobarbital, mas foi impossível. Ela vinha com as crises, mas a gente sempre associou durante esse tempo para que o corpo dela não tivesse tanta reação negativa, né, do medicamento, que a gente sabe que ataca muito o fígado. A gente tem que fazer ultrassom nela periodicamente para saber como que está esse fígado. Hoje ela está com um aumento leve no baço, mas o fígado está intacto, ainda bem. E durante esse tempo a gente associa o fenobarbital com tratamentos naturais. Teve um episódio em que a Bianca chegou a ter 40 crises, isso em um só dia? Em um só dia. Ela começou a ter essas crises, foi um aniversário que eu fiz na minha casa, e não tinha música muito alta, tinha poucas pessoas, mas isso afetou ela. À noite ela começou a dar crise. Na 10ª crise a gente pensou que ia parar, só que não parou. Então a gente teve que correr, né, com ela para o hospital, 24 horas, veterinário, e não teve outro jeito senão sedá-la. E infelizmente ela ficou aí quase uma semana sedada, porque assim que tirava o sedativo, ela voltava a ter crise. Então, foi bem difícil, eu não esqueço, foi no meu aniversário que ela teve essa crise, depois 1 ano depois ela teve de novo. Além do tratamento, a Camila conta que toda a rotina da casa foi alterada para proporcionar a Bianca um ambiente mais tranquilo, visto que hoje ela sabe que a cadelinha vai ter uma crise quando passa por algumas situações que a deixam ansiosa ou estressada. Vários estudos que eu li, né, tem vários estudos que falam hoje dessa relação de epilepsia, até de crianças epiléticas, né, com o ambiente que são criados, né, a forma que está o ambiente, se é um ambiente calmo, se é um ambiente mais agitado. Nós lá em casa, né, na casa da minha mãe, a gente nunca teve problema com isso, a gente nunca alterou a voz, nunca teve barulho, as músicas sempre muito calmas e alegres. Então, a gente nunca demorou assim até um pouco para aceitar por que a Bianca vem passando mal. E até quando a gente aceitou, a gente mudou muito nossa rotina de casa. Então, até a forma de brigar com
a pequenininha que vai latir no portão, a gente não pode gritar com ela. Então tem que chamar amorosamente a Serena para ela não latir no portão. Tudo para que a Bianca tenha uma ótima qualidade de vida. Ela mudou, a Bianca mudou completamente. A rotina de casa, tudo. A gente aprendeu a ter mais paciência. Nós aprendemos a ser mais resilientes, mais amorosos. E até com as cachorras, né? Com as outras cachorras, eu tenho 2 cachorras. Hoje eu tenho 4. Então, o relacionamento dos meus pais também, eles mudaram ali entre si. Eles estão mais calmos. E isso tudo a gente aprendeu com a Bianca. A gente achava que sabia, né, muita coisa. Só que quando o bichinho chega pra gente, tudo tem um propósito, né? E tudo que a gente faz pra eles é da melhor forma possível. E eles retribuem de uma forma tão grande. E a gente acha que é até pouco o que a gente faz. Gente, que história linda, né? Parabéns para Camila, que aprendeu a amar a Bianca ali, mesmo com esse problema. A gente sabe que muitas pessoas não teriam essa mesma reação, essa mesma atitude ao descobrir ali o problema da cadelinha, né? Muito bonito a gente começar esse programa com essa reportagem tão especial, né, Marina? A gente sabe que hoje em dia os animais fazem parte das famílias. Esse é o caso da Bianca, a gente percebeu isso pela reação ali da Camila, né? Pela emoção dela. A gente vê ali um amor transbordando, né, em lágrimas, Will, que é muito bonita mesmo nessa história. A gente vê o poder, né, transformador aí que tem os animais na vida das pessoas, de uma família, enfim, muito bacana mesmo. E a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Camila deu aí o exemplo, né, de como lidar com esse problema, mas é um problema sério, né? A gente vai entender um pouco mais sobre isso agora com um especialista, né, o Will, para ajudar outras pessoas que passam por isso também, assim como a Camila. Exatamente, viu, Marina? A gente vai conversar agora com um especialista, é o doutor Roberto Siqueira, que é neurologista, né, veterinário neurologista e ozonioterapeuta. Doutor Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia, é um prazer estar conversando aqui com vocês sobre um tema aí tão importante, né? E que os proprietários normalmente ficam muito abalados, né, por ver uma crise convulsiva, uma epilepsia. Então a gente tem que tratar esses animaizinhos com um carinho especial e também aconselhar muito o proprietário, né, que é uma síndrome aí que é muito difícil da gente presenciar e poder lidar com ela, principalmente no início. Doutor, e a epilepsia canina é muito comum? Queria que você explicasse um pouco pra gente sobre essa incidência, porque eu mesmo não tinha ouvido falar até esse momento que existia. É comum, se a gente for falar em números estatísticos, né, dos meus atendimentos neurológicos aqui na clínica, vamos dizer assim que 80% seria alterações da medula espinhal, por exemplo, hérnia de disco e convulsão, né? 20% seria as outras alterações neurológicas que a gente tem. Então, assim, a convulsão, a epilepsia acaba sendo um probleminha aí, uma alteração muito comum na nossa rotina, né, no nosso atendimento. Oi, doutor, bom dia, muito obrigada pela participação. Queria que você explicasse um pouquinho sobre os motivos, o que provoca essa epilepsia. Pode ter motivos hereditários, por exemplo? Tem algo aí que dá início, né, a essas crises? Sim, a gente, até antes de falar da epilepsia, a gente precisa falar rapidamente o que é uma convulsão, por exemplo, né? A crise convulsiva. A crise convulsiva, né, é um distúrbio de contração muscular involuntária, né, que pode acontecer pelo aumento aí da atividade elétrica, né, no encéfalo, no cérebro, né, por excitação dos neurônios. E o que vem a ser a epilepsia? Quando a gente tem 2, 3, 4 convulsões ou mais, a gente já caracteriza como um animal epilético, que é o caso da Bia. Ela teve mais que uma convulsão, né? Quando o paciente tem apenas uma crise, a gente pode ter, devido a uma febre alta, uma hipoglicemia,
né? Um estresse muito repentino, de repente por causa de fogos, o paciente pode ter uma crise convulsiva. A partir do momento que ele vai tendo mais crises convulsivas, ele é um animal epilético. E esse animal epilético a gente pode ter de duas formas. O idiopático, né, é aquele animalzinho que já nasceu com foco epilético, hereditário, congênito, tá? Já nasceu. Ele vai apresentar a convulsão em uma fase da vida dele, normalmente entre 6 meses de idade a 6 anos. E a gente tem a segunda classificação de epilepsia, que seria a epilepsia adquirida. O que seria adquirida? Um animal tem uma causa primária, por exemplo, o paciente teve um AVC e começou a ter convulsão. O paciente tem uma alteração inflamatória, uma infecçãozinha no cérebro e começou a ter a convulsão. Então a gente tem duas classificações, a hereditária, que o paciente já nasceu com a convulsão, com a epilepsia, e a adquirida, que ele teve essa epilepsia devido a um processo primário. Certo, doutor. E os animais, eles costumam dar sinais de que irão ter crises? Como que o tutor pode prever isso? Muitas vezes sim. Às vezes no começo o tutor ele ainda vai ficar um pouco confuso, mas ele pode começar a ficar um pouco mais agitado, pode começar a vocalizar, ele pode começar a andar em círculo, comportamentos diferentes dos habituais, né? Muitas vezes o proprietário percebe que o paciente vai ter a convulsão, mas tem alguns pacientes também que o proprietário não vai perceber, principalmente aqueles que têm durante o sono, né? Tem muitos que têm durante o sono a epilepsia, né? Então, assim, pode ser perceptível como não, tá? Não é uma regra. Certo, doutor. E as convulsões é o que mais caracteriza a epilepsia ou tem algum outro tipo de sintoma, alguma outra característica que é dessa doença da epilepsia em si? Porque a convulsão é como se fosse um sintoma, é isso? Ou são sinônimos? Epilepsia e convulsão é a mesma coisa? Exatamente, a convulsão é um sintoma, como se fosse eu falar, o paciente está com febre, o paciente está com convulsão, é um sintoma. A partir do momento que ele está tendo várias convulsões, a gente vai classificar na doença que se chama epilepsia, né? Então, ela pode ser causada, né, por vários motivos aí, como eu falei, como a adquirida, né, como a idiopática, né? E a segunda pergunta sua foi sobre se além da convulsão tem algum outro sinal ali que o animal apresenta que caracteriza a epilepsia. Sim, é bom você ter comentado nesse assunto, porque quando a gente fala convulsão, epilepsia, a gente pensa no quê? O animal caiu no chão deitado, começa a se debater, pode salivar, né? Aquelas contrações fortes, mas não. A gente pode ter mais de 10 classificações de convulsão. A gente tem a convulsão generalizada, que é essa que a gente comentou. A gente pode ter uma convulsão focal, que é muito comum. A convulsão focal, ela vai ter o quê? O animal pode convulsionar só mexendo uma patinha. Ele pode convulsionar mexendo uma orelha. Tem aquelas mais psíquicas, o animal começa a procurar mosca, pegar a mosca no ar, sendo que não tem nada ali, correr atrás do próprio rabo, da própria sombra, né? Então, tem várias classificações de convulsões, né? Então, a gente tem que ficar atento pela mudança do comportamento. Meu paciente está se comportando de uma maneira que meu filhinho está se comportando de uma maneira que ele não se comportava antes. Leve no veterinário especialista para a gente poder identificar se isso não pode ser uma convulsão. E uma dica muito importante, hoje todo mundo tem um celular na mão. A hora que tiver uma crise, se conseguir fazer um vídeo, vai ajudar muito o veterinário, porque a gente pode identificar se é uma convulsão e qual tipo de convulsão. Tá explicado, doutor. A gente viu ali na reportagem que manter um animal tranquilo, manter um ambiente sereno é muito importante, né? Existem outras atitudes que os humanos podem tomar ali para evitar que os animais sofram mais ainda com esse problema? Sim, a gente costuma falar em start, né? Então tem coisas que pode dar um start para convulsão. Tem pacientes que convulsionam por barulho de fogos, né? Por dia de gritaria, né? De festa. Tem animal que vai convulsionar em dias muito quentes, né? Então algumas dicas que a gente dá, né? Quando tem jogos, final de ano,
né? A gente pode dar um tranquilizante que seja de forma natural, né? A gente tem vários tranquilizantes naturais no mercado. Pode colocar o algodãozinho no ouvido do animalzinho, né? Para a gente abafar um pouco esse som. Ah, eu gosto de passear com o meu animal. Sim, pode passear, mas evitem dias quentes, evite horários quentes. Passeia com ele ou de manhã ou no finalzinho da tarde, onde não tem aquele sol quente. Que o sol, ele pode, né, o aumento de temperatura, na verdade, ele pode ser uma predisposição para dar esse start para esse animal ter essa convulsão, né? Um paciente que já é epilético, né, ele pode ter esse start. Então, tem algumas maneiras, dieta, né? Como a tutora conversou aí, eu achei fantástico também, né? Ela procurar outros tipos de terapias, né? Também para poder tá melhorando a condição desse paciente. Bacana. Doutor, e quando acontece essa crise, o que a pessoa deve fazer? O que o tutor ali deve fazer de imediato? A Camila contou lá na reportagem que eles se preocuparam ali em segurar um pouquinho o animal, com medo que ele se machucasse, né? O que a pessoa deve fazer nesse momento? Nossa, essa pergunta é extremamente essencial. A gente está conversando aqui com os tutores porque eles ficam muito desesperados, eles querem pegar no colo, eles querem fazer algo pelo animal, né? Então, o que a gente aconselha, né? Principalmente as mulheres, não segurar o cachorro aqui no colo. O paciente, quando está na crise epilética, ele está inconsciente, ele não sabe o que ele está fazendo, tá? Então, ele pode morder, tá? Qual que é o que a gente aconselha, né? Deixar ele ter a crise, né? Normalmente essas crises são rápidas, né? Varia de 10 segundos a 3 minutos, né? Eu sei que 3 minutos é uma eternidade para um proprietário que não está habituado com esse animal com convulsão, mas o ideal é a gente esperar ele terminar a crise, tá? Pode colocar um travesseiro, jogar uma toalhinha para ele não ficar se debatendo, não bater a cabeça, tá? Essa história também de enrolar a língua, tanto no animal como no ser humano, é mito, tá? Não enrola a língua, não tem que colocar o dedo na boca, nem do ser humano e nem do animal. A gente já teve histórias, né, de decepação de dedo, de cortar dedo, de ter acidentes perigosos. Não é para colocar o dedo na boca do animal, tá? É para esperar ele ter a crise. Terminou a crise, não vai ter mais, dá o remedinho que ele tem que tomar, o anticonvulsivante. Começou a ter crises repetidas, tá? Você tem que levar uma emergência veterinária. E um fator muito importante, tomar cuidado com fatores secundários. Por exemplo, o paciente convulsionar perto de uma piscina, cair dentro da piscina. Convulsionar próximo de uma escada, cair na escada. Então tem que tomar cuidado com esses fatores secundários no ambiente também. O senhor falou aí agora sobre os medicamentos, né? E sobre a necessidade de procurar uma emergência. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o tratamento. É possível, então, que o animal tenha uma vida ali, tenha uma qualidade de vida boa se ele fizer esse tratamento? E que tipo de tratamento é mais usual? Sim, na emergência, não vai, infelizmente, a gente vai ter que entrar com os medicamentos alopatos, né? Normalmente sedativos, anticonvulsivantes de emergência, né? Como a tutora da Bianca comentou bem, né, que ela faz o uso de fenobarbital, que é o famoso o Gardenal, ele é muito efetivo, normalmente é o anticonvulsivante de primeira escolha, né? E quando esse paciente não controla as crises, a gente tem que ir associando outros anticonvulsivantes, tá? Hoje em dia a gente já tem a medicina integrativa, né, a medicina complementar, que ajuda muito a gente, né? Então a gente tem outros medicamentos um pouco mais natural, como por exemplo o brometo de potássio, que ele é um pouco mais natural e potencializa a ação do fenobarbital, por exemplo, tá? A gente tem outros tipos de tratamentos fantásticos, como a acupuntura, né? A gente trabalha com a aplicação do fio de ouro, né? Que tem estímulos de acupuntura, né? Em pontos, né? Estratégicos aí da cabeça e do corpo, que vai agir na convulsão ou na epilepsia. A gente tem o laser, né, transcraniano, que a gente consegue melhorar a oxigenação. A gente tem a ozonoterapia, que tem efeitos vasodilatador, né? Hoje em dia é um pouco mais polêmico, mas está começando a entrar no mercado o óleo de canabidiol, né? E a gente sabe que tem efeitos no sistema nervoso. Então, hoje em dia, a gente está integrando as terapias, né? Dietoterapia, terapia chinesa, né? Acho que, assim, não são tratamentos diretos para a convulsão, mas são um tratamento indireto, que a gente pode complementar
e tratar o animal como um todo, né? Tratar o organismo, tratar a mitocôndria, né? Tratar o animal como um todo e a gente auxiliar esse paciente a diminuir essas crises convulsivas. Assim, o fenobarbital realmente é um remedinho que dificilmente a gente vai tirar, e ele que vai agir ali no neurotransmissor mais efetivo, né? Mas a gente tem uma série de coisas que a gente pode complementar e melhorar muito a qualidade de vida desse paciente. Que bom, né, doutor Roberto? É preciso, então, que a pessoa procure, sim, um especialista, né? Quer dizer, então, que a epilepsia não tem cura. O animalzinho, ele vai conseguir viver ao longo da vida com esse tratamento, mas cura mesmo ela não tem, não. Se for a idiopática, se ele já nasceu com esse foco de convulsão, não vai ter cura. Esse paciente ele vai ter epilepsia pro resto da vida e vai ficar dependente de tratamento, né? Agora, se for a segundo tipo de epilepsia adquirida, por exemplo, o animal teve um acidente vascular e começou a ter convulsão. Se a gente tratar e curar esse acidente vascular, é possível que esse animal, que a gente trate a epilepsia também. Esse animal não tenha mais convulsão. Por quê? A convulsão era secundária a esse primeiro fator. Eu tratei o primeiro fator, então eu posso curar o segundo fator também. Agora, aquela hereditária que o animal nasce com a convulsão, com a epilepsia, essa, infelizmente, ele vai ter pelo longo da vida. Tá, e as atividades físicas podem contribuir também? Ou é melhor evitar que o animal saia de casa por conta do estresse? A gente tem que unir as duas coisas. A atividade física é muito importante, né? A gente vai oxigenar o organismo, né? Vamos transportar hidrogênio para a crista da mitocôndria, vamos oxigenar a mitocôndria, a gente vai ter um benefício geral como a gente tem para o nosso organismo, né? Só que tem que evitar situações de estresse, tá? Não vou sair para passear no dia de clássico de jogo de futebol, tá? Não vou sair para passear num dia muito quente, né? Alimenta um pouco esse animal para ele não ter um excesso de atividade física, diminuir a glicose, predispor a ter crises, né? A atividade física é importante, sim. De repente, a gente procurar, sei lá, creches para cães, né? Agility, natação, a gente já tem centros especializados que fazem esse trabalho, né? Ou procurar um horário mais tranquilo num parque, alguma coisa desse tipo. Certo. Doutor, tem alguma raça de cães ou porte físico que é mais predominante aí para essa doença ou não? Não, você pode pegar qualquer tipo de raça, né? Animais, tanto cães, gatos, felinos também tem, né? Tem assim, raças um pouco mais difícil de controlar a crise quando tem, né? Por exemplo, o Cocker, o Pitbull, né? São raças um pouco mais difíceis da gente conseguir controlar a convulsão, tá? Mas todas as raças, todos os cães e gatos estão predispostos a ter essa epilepsia. E os gatos, eles têm os mesmos sintomas ou de alguma maneira a doença se manifesta de uma maneira diferente? É bem semelhante ao cão, assim, não tem muito que diferenciar, assim. As crises podem ser generalizadas, podem ser focal, né? Generalizada quando ataca o corpo inteirinho, você percebe todo o corpo dele, né, com manifestação clínica de convulsão, e a focal pode ser uma convulsão só do animal ficar piscando um olho. Ele só pisca um olho, isso é uma convulsão, né? Então, uma convulsão focal em uma região localizada do corpo. Então, tanto o cão e o gato pode ter todos esses tipos de crise. Tá certo, doutor. Então, só para a gente finalizar, pode sim haver mais de um animal na casa, mesmo o animal tendo ali a epilepsia, né? Depois do diagnóstico, a gente viu o exemplo ali da Camila, ela tem mais um animal, além da Bianca, mas ela tem alguns cuidados para que esse outro animal também não estresse muito a Bianca, né? Que tem a epilepsia. Então, a recomendação é justamente essa, a gente tem que tomar só esse tipo de cuidado. Pode sim ter 2 animais na mesma casa, apesar do problema. Ah, sim, a gente pode ter, até bom, né? Até bom a gente ter um amiguinho aí para ela se distrair, né? Mas é exatamente isso que você falou. Tomar cuidado para que esse outro animal não fique estressando esse paciente, porque o estresse pode ser um start, né? Para esse paciente começar a convulsionar. Então,
evitar ao máximo o estresse do paciente, mas também não precisa colocar o animal dentro de uma bolha, né? A gente tem que deixar ele ter uma qualidade de vida, tomar alguns cuidados básicos, mas ele tem que ser cachorro, né? Ele tem que ser animal, ele tem que ter, né, essa vida rotineira aí de um animalzinho, né? A gente não pode tirar esse privilégio desse paciente aí de poder ser um animal. Tá ótimo, doutor Roberto, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por todos esses esclarecimentos. Sabemos que hoje os animais são muito importantes para as famílias, né? Então levar esse tipo de informação tenho certeza que é muito importante. Obrigado, até uma próxima oportunidade, tá? Imagina, obrigado a vocês pelo convite, espero poder ter ajudado os tutores aí do Brasil.